A América, paralisada por violentas tempestades de neve. A Europa, atingida por um frio gelado que cai como uma bomba no continente. Muitos peritos creem que estamos perto de uma mudança climática abrupta que poderá ameaçar a nossa sobrevivência. A Inglaterra, a França e a Alemanha começarão a parecer o Alasca e o Canadá. Os cientistas preveem que dentro de poucas décadas, o clima poderá mudar radical e descontroladamente. É como vivermos à beira de um precipício. Basta arrefecer um pouco para sermos empurrados para o precipício. Não haverá tempo para nos adaptarmos, nem para recuperarmos do frio mortífero. A alteração climática abrupta é uma das grandes crises que a nossa civilização poderá enfrentar. Não devemos subestimar a magnitude dos seus efeitos. Grandes civilizações foram destruídas por alterações climáticas súbitas e extremas. As pessoas pensam que o bom tempo é garantido, então a natureza muda as coisas e subitamente elas são empurradas de um penhasco sem uma rede que as ampare. Atualmente, caminhamos para um grande resfriamento. Uma nova catástrofe climática que poderá afetar civilizações em todo o planeta e desfiar o tecido da sociedade. Espera-nos uma guerra infindável no futuro. As mudanças que se aproximam estão para lá do que podemos enfrentar. Mega desastres. Prontos para uma próxima glaciação? O clima da Terra é muito mais frágil do que se pensa. Está sujeito a alterações radicais, que podem ser rápidas e extremas a ponto de mudarem o curso da história. Um grande resfriamento potencial poderá ser causado por uma coisa tão subtil como um desvio das correntes marítimas no Atlântico Norte. A catástrofe climática poderá começar com as temperaturas a subir e a descer e vice-versa durante décadas. Paradoxalmente, à medida que as regiões do Sul aqueçam, as zonas do Norte tornar-se-ão muito mais frias. Alguns peritos preveem uma descida de 10 graus das temperaturas médias de inverno em algumas zonas. O resultado será a paralisação da Europa Ocidental por tempestades de inverno geladas. Temperaturas de inverno baixíssimas afetam a costa leste dos Estados Unidos. Violentas tempestades de gelo com ventos fortes fustigam Nova York. As temperaturas continuam a descer. Boston sofre o mais brutal inverno da sua história. Com o inverno implacável a manter-se, tempestades de neve, gelo e vento atingem toda a costa nordeste. Na Europa, os invernos também passam a durar meses de temperaturas baixíssimas. Os invernos chuvosos e frios de Londres tornam-se numa série mortífera de tempestades de gelo. Paris fica congelada, em grande contraste com o que era. Berlim é uma relíquia nevada do passado. Alguns cientistas preveem que esta alteração súbita do clima, inclusive um grande resfriamento no norte, poderá acontecer ainda no nosso tempo de vida. Penso que há várias coisas acerca do clima que as pessoas não percebem. A primeira é que ele está a mudar. Isto é certo. Só não se sabe com que rapidez e onde. E poderá mudar drasticamente. Ironicamente, a mesma alteração climática poderá causar não só condições quase árticas, como o possível aparecimento de uma mini-era glaciar em algumas partes da América do Norte e da Europa, mas também secas maciças e tempestades mais violentas noutras regiões. Será não só a rapidez com que estas alterações climáticas ocorrerão, há quem diga que dentro de uma década, mas também a natureza imprevisível destas mudanças, que tornarão os seus efeitos potencialmente letais. À medida que avançamos para o futuro, o estado do clima será tal que podemos ter tempestades e acontecimentos meteorológicos violentos todos os anos, ou ano sim, ano não. E a sociedade não está preparada para lidar com isso. É muito difícil adaptar-nos a este tipo de extremos. Não sabemos para o que devemos preparar-nos. Uma forte nevasca atrás de outra. Sem tempo para nos prepararmos, nem para recuperarmos.
poderá ser a nova e mortífera paisagem de inverno na costa leste e na Europa. Aí a pergunta será mesmo qual é o clima dos Estados Unidos, que pontos de terra são habitáveis. Esta rápida alteração do clima já aconteceu de outras vezes. Os cientistas chamam este fenómeno alteração climática abrupta. Uma boa definição de alteração abrupta é qualquer mudança que seja mais rápida do que a capacidade de reação da sociedade. Um dos exemplos mais extremos de alteração climática abrupta ocorreu antes do aparecimento da civilização moderna. Há cerca de 14 mil anos, a Terra aproximava-se do fim da sua última era glaciar. Grupos de caçadores-recoletores da Idade da Pedra percorriam a Europa e a Ásia em busca de alimento e caça. Mas, subitamente, 1200 anos depois, as temperaturas baixaram até 18 graus em menos de uma década. As plantas e os animais, de que esses primeiros seres humanos dependiam, ou se extinguiram, ou mudaram-se para regiões menos frias. Os seres humanos que sobreviveram migraram para o sul. Esta descida radical das temperaturas é conhecida por acontecimento Dryas Recent, o nome de uma flor ártica encontrada em amostras de gelo na Groenlândia. O acontecimento conhecido por Dryas Recent é um exemplo perfeito de alteração climática abrupta. O mais interessante nesta alteração é que a era glaciar já tinha findado e a Terra já tinha começado a aquecer e a entrar no estado moderno. Quando estava a aquecer, o tempo mudou subitamente para um frio gelado. O clima mudou literalmente de marítimo para ártico num piscar de olhos. A seguir permaneceu frio durante 1300 anos e então aqueceu drasticamente. Então entramos oficialmente nesta epopeia moderna do clima interglacial quente. Não se sabe ao certo porque acabou. Os cientistas creem que o Dryas Recent foi causado por uma mudança das correntes marítimas. Foi um dos resfriamentos mais extremos desde o fim da última era glaciar. O Dryas Recent é um exemplo consumado de como o clima pode saltar rapidamente entre extremos quentes e frios. Nem sempre acontece suavemente. Por vezes é aos saltos e estabiliza durante algum tempo em frio. A seguir recomeça a saltar e estabiliza durante algum tempo em quente. Já vimos o clima mudar como se fosse uma luz que acendemos e apagamos. Estas mudanças ocorrem muito rapidamente. E o novo estado climático pode ser irreversível. Não volta para trás. Após o fim do Dryas Recent, a Terra entrou num período longo de clima relativamente temperado. Mas tem havido casos de períodos de resfriamento súbito. Inclusive aquilo a que os historiadores chamam a Pequena Era Glaciar. Entre os anos 900 e 1300 da nossa era houve o chamado período quente medieval. Os mercadores enriqueceram o suficiente para construir castelos, o tempo era bom, a população da Europa tinha quadruplicado, as pessoas eram mais altas, viviam mais tempo, tudo corria bem. Há 1000 anos, a altura em que se estava no período quente medieval podia ser de barco desde a Escandinávia até à Islândia. Não se encontravam mares congelados nem muitos icebergs. Os vikings navegantes aproveitaram o bom tempo para estabelecer comunidades de lavradores e comerciantes na Islândia. Expandiram o seu território, indo nos seus grandes barcos para a Groenlândia. Então, cerca do ano 1000 da nossa era, mudaram-se para o Novo Mundo. Não prosperaram muito, mas estavam lá e deixaram na Groenlândia 2 colónias que tinham sido uma preparação para alcançarem o Novo Mundo. Então, por volta do ano 1300 da nossa era, misteriosamente o tempo começou a mudar. Dados históricos obtidos do rendimento das colheitas e de outros registros públicos revelam uma pequena descida da temperatura. Mas esta pequena mudança da temperatura bastou para despoletar a Pequena Era Glaciar. Um período prolongado de tempo mais frio na Europa, que teria consequências desastrosas. Em última análise, esta ligeira mudança do clima teve um papel na propagação da peste negra e na agitação social que conduziu às revoluções americana e francesa. Investigadores do Instituto Oceanográfico Woods Hole procuram pistas relativas a mudanças climáticas passadas, colhendo amostras de sedimentos do fundo do mar. Descobriram provas intrigantes da Pequena Era Glaciar.
O fundo do mar é um repositório das conchas e dos animais que cresceram nas águas subjacentes e dos sedimentos que deram à costa. Estas camadas revelam-se nas amostras e com estas obtemos um registro que talvez abranja 100 mil ou mesmo 1 milhão de anos. As amostras de lama são um retrato dos registros dos climas passados. Entre eles, alterações extremas como a pequena era glaciar. Temos registros da temperatura da superfície do mar, da temperatura das profundezas marítimas, da salinidade, do vulcanismo, da atividade solar. Com isto podemos medir coisas incontáveis. As amostras são depois datadas pelo carbono radioativo num acelerador de partículas. A datação pelo carbono radioativo é um meio que nos permite juntar registros climáticos e mudanças do sistema da Terra a partir de amostras de sedimentos e relacioná-los com o registro histórico de até há 40 mil anos. Vimos que o fundo da amostra tem cerca de 1700 anos. Nessa época, isto era o fundo do mar, pelo que sedimentos se acumulam continuamente há 1700, há 1500, há 1000 e há 500 anos. O início da pequena era glaciar e a atualidade. E daqui a 100 anos talvez haja mais alguns centímetros de sedimentos aqui. As diferenças subtis da cor da lama são dados microscópicos que apontam para uma mudança das correntes marítimas durante a pequena era glaciar. Esta prova do próprio mar confirma uma descida de entre 1,5 grau e 3 graus da temperatura média. Mas esta pequena diferença de temperatura foi o catalisador de um violento desastre climático que fez mudar o curso da história e causou a morte de milhões. Alguns cientistas preveem que uma mudança súbita e violenta do clima talvez origine um grande resfriamento. Temperaturas baixíssimas atingirão a Europa e a costa nordeste dos Estados Unidos. A vida ficará parada numa aterradora terra árida gelada. Já aconteceu de outras vezes. Gerações tinham prosperado no tempo estável da Europa pré-renascentista. Mas no século XIV, sem aviso, este mundo previsível foi virado ao contrário pela chamada Pequena Era Glaciar. Uma das coisas que aconteceram foi a variação do quente para o frio e novamente para o frio. 1309 foi frio, 1315 foi quente, 1317 foi novamente frio. E os animais e as outras coisas reagiram de modos diferentes. Se chovia muito, os cultivos apodreciam nos campos ou germinavam demasiado cedo ou nem germinavam. O clima mudava rapidamente de frio para quente e de úmido para seco. Mas este clima incerto inicial foi só um prelúdio de alterações catastróficas de proporções épicas. Nos séculos seguintes, o tempo variou continuamente a temperaturas entre meio grau e 3 graus mais baixas do que o normal. Esta pequena mudança bastou para despertar um assassino gelado. Em todos os Alpes e toda a Europa, e na verdade na América do Norte, no Canadá e no Ártico Canadiano Oriental, vemos indícios claros de que durante a pequena era glaciar os glaciares avançaram. A diferença de apenas alguns graus despoltou um ciclo perpétuo de realimentação. Mais gelo reflete mais a luz do Sol e com isso o Sol não nos aquece tanto, porque faz mais frio e forma-se mais gelo. À medida que os glaciares se expandiam, os vikings sofreram o primeiro embate do mortífero resfriamento do clima. Deixaram de viver da agricultura para viverem dos recursos marinhos, pois já era com dificuldade que criavam animais suficientes nas quintas. Mas com as temperaturas a continuar a baixar, tempestade e ventos gelados abateram sobre as povoações. Até o mar deixou de ser uma esperança de sobrevivência para os famintos vikings. Em redor da Islândia, o mar gelado expandiu-se, o que impediu as pessoas de pescar. E como os barcos de pesca não tinham cobertas, eram particularmente vulneráveis ao mau tempo. Após décadas de expansão, de brandir machados de guerra, de pilhagens e saques,
os vikings foram derrotados por uma descida súbita da temperatura. 10 anos muito frios, entre eles um dos mais frios já registados, o de 1355 da nossa era, encerraram a colónia ocidental. 100 anos depois, as colónias mais a sudeste também encerraram. Os vikings sobreviventes migraram para sul e foram assimilados por populações que viviam na Europa continental. A sua cultura sem medo passou à história. Sem a pequena era glaciar, os vikings talvez continuassem a instalar-se no Novo Mundo. E a América atual seria um sítio muito diferente. No fim do século XIV, a Europa sofria temperaturas baixíssimas durante todo o inverno. Numa reação em cadeia provocada pelo tempo frio e tempestuoso, as calamidades sucediam-se. As colheitas falhavam e a escassez de alimentos afetava toda a Europa. O frio intenso alastrava a toda a Ásia, mas era apenas o começo. Tempestades impiedosas mataram pelo menos 7 milhões de pessoas. As cheias resultantes causaram um aterrador e famigerado efeito de recuo na Europa. Todos conhecem a peste negra, mas uma história menos conhecida é o papel que o clima talvez tivesse no seu aparecimento. A peste negra foi uma pandemia devastadora que atingiu a Europa em meados do século XIV. A descida da temperatura fez mudar as condições atmosféricas, alterando e intensificando o comportamento das tempestades. No início do século XIV, a Ásia teve uma série nunca vista de tempestades torrenciais e consequentes cheias. As ratazanas portadoras da peste prosperavam nestas condições. Os animais que reagem primeiro são os que se reproduzem aos milhões, enquanto que os de vida mais longa e reprodução menos rápida têm tendência para demorar. Assim, espécies daninhas de todo o tipo beneficiam das mudanças climáticas e florescem. As ratazanas dos navios que percorriam as rotas comerciais espalharam a doença desde a Europa até a Ásia. Uma população já faminta e enfraquecida não era adversária para a peste negra. No espaço de 5 anos, a peste tinha matado entre 25 e 34 milhões de pessoas na Europa, um terço da população. Estima-se que morressem mais de 40 milhões no norte de África e na Ásia. Gerações seguidas sofreram os efeitos impiedosos do frio extremo e do tempo úmido, que empurraram até aos limites o camponês faminto. Houve tempestades violentas e chuvas incessantes. Os cultivos apodreciam nos campos. A luz solar era tão pouca que no verão ele não podia fazer sal para conservar o que quer que fosse. Doenças das plantas, bolor, míldio e tudo mais começaram a afligi-lo. As pessoas começaram a roubar, tinham perdido as terras e, como estavam famintas, começaram a comer o gado, os cães e os gatos e, em certos casos, até outras pessoas. As sofisticadas sociedades europeias depressa se desmoronaram e reduziram à simples sobrevivência. Camponeses famintos revoltaram-se contra a aristocracia. A instabilidade política e o descalabro económico na Inglaterra contribuíram para a Guerra da Independência Americana. E foram os pobres da França de 1789 que alimentaram a Revolução Francesa. O trágico alcance da pequena era glaciar foi estarrecedor. Milhões tiveram mortes horríveis só porque a temperatura tinha baixado alguns graus. É como vivermos à beira de um precipício. Basta arrefecer um pouco para sermos empurrados para o precipício. Pequenas alterações das temperaturas globais podem ter efeitos enormes. Uma alteração de entre 5 e 9 graus, que está dentro dos limites do possível, terá consequências inimagináveis. A pequena descida da temperatura que despolutou a pequena era glaciar talvez fosse causada por uma redução da luz solar, relacionada com uma alteração da atividade das manchas solares. Outro fator que intensificou o arrefecimento foi algo que ninguém podia prever, nem impedir. Durante a pequena era glaciar, pelo menos 3 grandes vulcões entraram em erupção. O Vesúvio em 1631, o Tambora em 1815 e o Krakatoa em 1883.
todos expeliram para a atmosfera partículas e gases. Estes refletiram a luz do Sol para a atmosfera, o que arrefeceu a Terra. Se lançarmos muitos destroços vulcânicos no hemisfério norte, em pouquíssimos anos estarão espalhados por todo o hemisfério norte. Qualquer que seja a parte da Terra virada para o Sol, de dia ou de noite, receberá menos luz solar. Após 6 séculos de morte e privação, o tempo começou a aquecer. Portanto, a pequena era glaciar findou porque os vulcões sossegaram e deixaram de tapar a luz do Sol, que aumentou um pouco. Isto causou aquecimento a partir de 1850 ou 1900 até aos inícios do século XX. Embora a pequena era glaciar tenha acabado, alguns cientistas consideram-na uma amostra do que pode tornar a acontecer. Desta vez, com consequências ainda mais devastadoras. Os peritos creem que, no futuro, um grande resfriamento poderá causar uma série de acontecimentos meteorológicos catastróficos. Desde nevascas que cobram Londres até uma Nova Iorque assustadoramente vazia, soterrada em neve. E um Midwest assolado por secas. Mas não seria a primeira vez que alterações climáticas radicais ameaçavam todo o modo de vida. Desde o fim do Dryas Recent, há cerca de 11.500 anos, o nosso mundo tem tido um clima relativamente temperado, que proporciona os alicerces para o crescimento de civilizações modernas. Mas os cientistas descobriram neste espaço de tempo outros períodos em que as temperaturas médias vacilaram entre arrefecimentos e aquecimentos. Se repararmos nos últimos 10.000 anos, veremos que quase todos os arrefecimentos foram pequenos. Embora a pequena era glaciar da Europa tenha causado privações e morte em grande escala, não significou o fim da civilização. Mas tem havido episódios raros em que alterações extremas da temperatura destruíram literalmente sociedades inteiras. Talvez tenha sido uma alteração assim que causou o desmoronamento do grande Império Maia. No ano 900 da nossa era, a civilização maia existia havia já 1200 anos. Antes disso, tinha caído várias vezes, mas tinha-se reerguido sempre. No ano 900, desapareceu de vez. Por isso, fazem-se muitas conjecturas acerca do que matou os maias. A queda da civilização maia, com 3 milhões de pessoas, talvez tenha sido um dos exemplos mais flagrantes de um desastre climático mortífero. Aconchegados nas florestas tropicais do que atualmente é a América Central, os primeiros maias desenvolveram uma sofisticada sociedade urbana. Sem terem o ferro nem a roda, os maias construíram extensas cidades, cada uma com praças amplas rodeadas por templos majestosos e pirâmides. Há séculos que a causa do desaparecimento desta civilização avançada é um mistério. Muitos arqueólogos conjeturaram que os maias tinham sido vítimas de instabilidade civil. Fações em guerra tinham dominado a sociedade civil e a frágil estrutura social tinha caído no caos. Há mais de 100 teorias acerca do declínio dos maias. Quase todas afirmam que foram eles quem pôs fim a si mesmos, pois em alguns aspectos era uma civilização um tanto cruel. Mas havia outras forças naturais que os maias não podiam controlar nem entender. Pesquisas recentes à história do clima revelaram uma nova perspectiva de um velho mistério. Os investigadores continuam a pesquisar, mas alguns creem que uma descida diminuta das temperaturas globais talvez desse início ao fim do Império Maia. O maior desafio aos maias foi a gestão das provisões de água ao longo das estações úmidas e chuvosas e das secas ocasionais. Nas diversas regiões da civilização maia, as cidades eram construídas perto de nascentes de água natural, onde a água era recolhida naturalmente e estava disponível mesmo durante toda a estação seca. Mas em algumas partes da região, a água subterrânea era inacessível.
Com acesso limitado à água subterrânea, os maias dependiam da chuva para terem água potável. Para aproveitarem este precioso recurso, construíram uma elaborada rede de canais a fim de irrigar as quintas e cidades. Com a ajuda de chuvas regulares, os maias evoluíram de simples sociedade de subsistência para próspera cultura sofisticada, com interesse ávido pela literatura, pela arte, pela matemática e pela astronomia. Os maias traçaram um mapa das órbitas das estrelas através dos seus observatórios, chegando a orientar os edifícios religiosos segundo linhas astronómicas. Mas não podiam saber que a sua cultura magnífica teria um fim súbito. Tudo devido a uma mudança que talvez até tivessem notado. Vemos que na história se repete um padrão em que as pessoas consideram como garantido o bom tempo. No essencial, elas multiplicam-se e expandem-se para lá da capacidade da Terra. Durante centenas de anos, o poderoso povo maia dependeu do ciclo previsível da chuva para sustentar o seu vasto império na América Central. Então, foi atingido por extensos períodos de secas devastadoras. Paradoxalmente, as secas talvez fossem resultado de uma descida da temperatura global. Há quem diga que os astrónomos maias tinham notado uma pequena alteração do aspecto do Sol. Alguns investigadores creem que tenha havido uma redução da radiação solar que chegava à superfície do nosso planeta, causando mudança dos padrões do vento. No norte, as temperaturas talvez baixassem. Mas para os maias, o efeito foi contrário. As nuvens de chuva permaneceram no sul, criando uma seca devastadora no Yucatão. Podemos identificar períodos seguidos de 3 ou 6 ou 9 anos em que não houve estação das chuvas. E cada um destes intervalos com seca coincide com um período de maior colapso numa das regiões da civilização maia. Com a continuação das secas, os governantes começaram a perder o domínio sobre o povo. Ao verem que as promessas de água nos meses de seca não eram cumpridas e que as albufeiras não ficavam devidamente reabastecidas durante o verão, os próprios agricultores começaram a partir. Muitos cientistas conjecturam que a civilização maia, em guerra, já estava a começar a desmoronar-se. A desflorestação, doenças incontroláveis e a própria cultura guerreira contribuíram para o seu fim. Mas o ponto concreto de viragem talvez tenha sido a alteração do clima. Essas secas graves ao longo de vários anos seguidos talvez tornassem a civilização incapaz de lidar com as tensões sociais. As secas podem muito bem explicar o desaparecimento total dos maias. O Império dos Maias foi deixado em ruínas, ficando somente as grandiosas pirâmides como testemunhas mudas de quem tinham sido. Seremos nós as próximas vítimas de uma catástrofe climática extrema? Os peritos avisam-nos de que uma descida da temperatura de apenas alguns graus pode arremessar partes do hemisfério norte para uma nova pequena era glaciar. Dentro de poucas décadas. Os invernos relativamente moderados do litoral leste americano e da Europa Ocidental poderão tornar-se paisagens geladas áridas. Os cientistas creem que o próximo grande resfriamento terá início nos oceanos. 70% da superfície da Terra são mar. 90% da chuva cai nos mares. São uma albufeira colossal que conduz calor a todo o planeta. Um enorme sistema de correntes marítimas conhecido por circulação halotérmica, que abrange o Golfo, faz circular água quente a norte do Equador, concedendo à costa nordeste americana e partes da Europa climas relativamente temperados. Londres, Inglaterra e Calgary, no Canadá, estão à mesma latitude.
Mas, em média, Londres é muito mais quente. A causa é a circulação halotérmica, que traz água quente e ar quente para norte da Grã-Bretanha. À medida que o calor é absorvido pela atmosfera, a água da superfície torna-se mais fria, mais salgada e mais densa. Desce profundamente, puxando consigo a corrente. Portanto, no inverno a água arrefece muito. Com isso contrai-se, e esta contração torna-a mais densa. Assim afunda-se e é substituída por água quente. Num ciclo perpétuo, a circulação halotérmica segue então para sul, onde é novamente aquecida no Equador e continua o seu ciclo de retorno ao norte. Este sistema imenso depende de um equilíbrio delicado entre água quente e fria e água doce e salgada. Se perturbarmos qualquer das suas partes, poderemos criar uma mini era glaciar em pontos do hemisfério norte. E há uma alteração que já está a acontecer. O aquecimento global está a fazer aumentar as temperaturas do mar. Os oceanos estão a aquecer. Quase todos os glaciares do planeta ficaram menores ao longo dos últimos 100 anos. Há reduções do gelo marinho no Ártico. As coisas acontecem mais cedo na primavera e entram mais tarde no outono do que antes. Portanto, há um grande número de indícios de que o planeta está a aquecer. Este aumento das temperaturas do mar poderá causar a paragem da circulação halotérmica, o sistema que leva calor à região do Atlântico Norte. A capacidade calorífica total do oceano é 1100 vezes maior do que a da atmosfera. Portanto, considero que devemos procurar entender o que se passa no oceano para entendermos o nosso clima futuro. Investigadores do Instituto Oceanográfico Woods Hole recorrem a muitos meios para estudar o mar em mudança. Dispositivos comandados à distância, chamados flutuadores, acompanham as alterações do estado do mar. São como balões meteorológicos para o mar. Durante 10 dias avançam à deriva nas profundezas e depois sobem à superfície, registando a temperatura e a salinidade e transmitindo estes dados a um satélite. Temos um programa para mobilizar milhares destes balões no oceano global e conhecer assim pela primeira vez, em regime contínuo, o calor e o teor em sal do mar. É um meio novo e revolucionário para vermos os processos climáticos em ação no mar. Usando os dados transmitidos por instrumentos como os flutuadores, os cientistas criam em computador modelos que seguem e projetam as alterações climáticas. Recentemente, os investigadores encontraram indícios claros de um acontecimento perturbante. O aquecimento global está a fazer fundir os glaciares e lençóis de gelo, causando assim um aumento do caudal de água doce que entra na circulação halotérmica. Um processo a que chamam adoçamento. Esta água doce poderá desfazer o equilíbrio crítico entre a temperatura e salinidade que alimenta a circulação halotérmica. Isto significa que essas águas quentes já não vão para norte e que param muito mais longe a sul. Portanto, todo esse calor que de outro modo aqueceria o hemisfério norte fica no sul, o que significa que, por exemplo, lá há mais energia na atmosfera e mais tempestades e assim por diante, mas há muito mais frio no norte. Se a circulação halotérmica for perturbada, poderá resultar uma alteração climática abrupta tão intensa como a pequena era glaciar. As temperaturas poderão baixar drasticamente no Atlântico Norte em apenas uma década. Se a circulação halotérmica parar, as alterações das temperaturas médias resultantes poderão situar-se entre 8 e 12 graus. Mas isto será em média. E é nítido que os extremos possivelmente resultantes de tal alteração das temperaturas médias poderão ir muito além disso. A Inglaterra, a França e a Alemanha começarão a aparecer o Alasca e o Canadá. E estas partes do mundo, em particular o Alasca, talvez se tornem ainda mais frias. Nos Estados Unidos, a costa nordeste será a mais atingida, com temperaturas extremas e nevascas e tempestades mais intensas.
Por exemplo, a gravidade de tempestades no Nordeste facilmente poderá causar tempestuosidade acrescida e maiores velocidades do vento na costa leste da América do Norte. Mas este grande resfriamento nas regiões do norte da Europa e da América será apenas um efeito secundário da grande devastação noutros pontos do mundo. No Pacífico, um mar mais quente intensificará o ciclo de tempestades de